Bom dia, amados irmãos, graça e paz a todos. Hoje é o dia 13 do nosso devocional e aqui no Japão nós entramos num período de uma semana mais ou menos de feriados chamados de Obon, onde, a maioria sabe que é o costume dos japoneses visitar os seus mortos no cemitério, mas a grande maioria usa esse tempo para viajar, para descansar um pouco da rotina tão pesada que tem aqui no Japão, né? Algumas das pessoas que eu conheço que têm passado por forte estresse, por momentos de depressão. A última vez que lhe perguntei quando foi a última vez que você tirou férias, a resposta veio como se esperava: faz muito tempo. Nós precisamos descansar. O nosso corpo foi feito para suportar até certo ponto. Nossa estrutura humana suporta até certo ponto. Me lembro que no Brasil, quando eu trabalhava no Senac, nós tínhamos direito a um mês inteiro de férias no ano. E sempre havia a oportunidade de você vender uma parte do período de férias em troca de dinheiro. Eu aprendi logo que não havia quantidade de dinheiro que pudesse pagar por aquele tempo no qual eu não trabalharia. E havia uma razão para isso. Você já parou para pensar? Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 2, depois daquela obra maravilhosa, na qual Deus cria a terra, né? O Senhor está fazendo todas as coisas, apesar de que em Gênesis, ali a nossa tradução diz 6, 7 dias, a palavra original pode também ser traduzida como 6, 7 eras. Indiferente do tempo, vamos chamar de dias mesmo, indiferente do tempo, diz que no 7º dia o Senhor descansou. Mas será que Deus estava cansado? Não, de modo algum. A palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 40, no versículo 28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. O Senhor não se cansa, nem fica exausto. Mesmo assim, ele descansou. Por quê? Eu acredito que o Senhor nos deu um exemplo a ser seguido. Descansar é extremamente importante. Algumas pessoas às vezes me vêm e dizem: pastor, você precisa descansar. E eles estão certos. Todos nós precisamos descansar. Porque é no momento de descanso que os relacionamentos se fortalecem mais. O nosso relacionamento com Deus, nós precisamos um tempo a sós com o Senhor. Às vezes queremos unir o útil ao agradável, e até certo ponto isso é muito bom. Mas quando as pessoas dizem: sim, eu tenho meu tempo com Deus todos os dias lá na fábrica, enquanto eu estou fazendo, lá no trabalho, isso é um sinal de que algo não está bem. Porque você não está conseguindo separar um tempo onde você não está trabalhando para se relacionar com Deus. E também para fortalecer os teus relacionamentos com outras pessoas. Sejam essas pessoas seus amigos, seus parentes, seus filhos, seus irmãos em Cristo.
Você já reparou quando Jesus diz lá em Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato? Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele não diz eu tomarei café, eu vou almoçar. Ele usa a imagem de jantar. Sabe por quê? Porque a janta era aquele momento no qual o dia havia terminado. Terminou o trabalho, eram 6 horas da tarde, estava todo mundo voltando para casa para descansar. E naquele momento eles sentavam à mesa, reclinavam sobre a mesa, se sentiam confortáveis e às vezes aquela janta, se haviam amigos, era aquele momento, demorava. Na sua forma humana, na sua forma encarnada, Jesus também se cansava, ele conheceu o cansaço, aquele Deus que nunca se cansou, né? Na sua forma glorificada, na sua forma divina, na sua forma espiritual, Jesus jamais havia conhecido o cansaço, mas agora, na sua forma encarnada, em vários momentos nós encontramos a Jesus tentando descansar. Sabemos que às vezes ele nem conseguia descansar direito, mas a necessidade de descansar estava ali. Em Lucas, no capítulo 8, nessa história que todos nós conhecemos, lá no versículo 22, Jesus e seus discípulos entram no barco, vão para o outro lado. E no versículo 23, ele fica dormindo. Não pense você que era um barco confortável, que, era um barco simples, incômodo, mas Jesus estava tão cansado que ele se deitou para dormir. Então se desatou aquela tormenta. E mesmo com toda aquela barulheira, todo aquele balanço, aquela gritaria, Jesus estava dormindo. Ele queria descansar. Em Marcos, no capítulo 6, lá no versículo 30, quando os apóstolos voltam, depois de terem sido enviados por Jesus para curar enfermos, libertar endemoniados, eles voltam e eles começam a relatar tudo o que eles tinham feito, tudo o que eles tinham ensinado. Jesus, no versículo 31, Marcos 6:31, ele diz que havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Então Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Jesus nos disse: não, tá certo, não tem tempo de comer, é isso aí, faz jejum, tá? Já tá gordinho demais. Vendo que eles não tinham tempo para comer, vendo que eles estavam fazendo, se dependesse deles, eles estavam tão emocionados fazendo a obra de Deus, que precisou Deus lembrar que eles tinham que descansar. E se venham, Jesus se preocupava com essa área. Foi o próprio Jesus que disse, lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Somente podemos ter descanso verdadeiro se Deus cuidar de nós. Ele é o bom pastor que nos deita junto a águas tranquilas e nos faz descansar. Podemos descansar sabendo que, como diz lá em Isaías 40, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Que o Senhor te dê descanso e que você aproveite esse tempo em Cristo Jesus. Um abraço.